Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram e Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. Antes de começar, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos. A Mala e este podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante fortalecer esse tipo de produção, principalmente numa era onde existe uma fadiga de redes sociais, os algoritmos não entregam o que queremos, passam longe da qualidade e a gente fica perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você estará automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com. Se você ficou na dúvida aí do link, basta acessar as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. E você também ouve este podcast na Rádio 98 News de Belo Horizonte, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Minas Gerais. Filha caçula do grupo que já comanda, entre outras, a 98 FM e a CDL FM, a 98 News é um espaço pensado para quem quer estar por dentro dos fatos com leveza, sem abrir mão da seriedade, imparcialidade e opinião qualificada. Da política local à cultura, da economia à inovação, dos bastidores do entretenimento ao que acontece no mundo, a notícia chega até você sem ruído, clara, direta, confiável. Sintonize o Meninos Eu Vi todos os sábados na 103.3 FM de Belo Horizonte ou através do YouTube 98 News. Hoje vamos falar do representante brasileiro no Oscar 2026, O Agente Secreto. Dona Sebastiana? Só senhor, tchau de pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Isso aqui é o edifício Ofim. Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio. Quer vir aqui me conhecer. Oxente, Dona Sebastiana. Parece. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo. Mangaba? Refugiados. Tem uma encomenda pra você. Eu tô ameaçado de morte. O Agente Secreto é o representante brasileiro no Oscar 2026, já foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema há algum tempo, antes mesmo de ele estrear no circuito brasileiro, estreia agora, nesse dia 6 de novembro, vem aí de uma série de pré-estreias muito bem sucedidas. Eu tive notícia, por exemplo, que muitas das sessões de pré-estreia neste último final de semana, por exemplo, estavam completamente lotadas, o que é uma coisa até meio óbvia. Depois do sucesso de Ainda Estou Aqui, depois do Oscar conquistado pelo Ainda Estou Aqui, o cinema brasileiro começou a causar
essa curiosidade na cabeça das pessoas. O sucessor, entre aspas, de Ainda Estou Aqui, nessa história do Oscar, esse filme, O Agente Secreto, é lógico que ia causar uma curiosidade. As pessoas querem saber qual é o próximo filme para o qual elas vão torcer no Oscar. Qual é o próximo filme que elas vão fazer a campanha para o Oscar? Para quem que elas vão torcer? Quais são os atores? Quais são os diretores? Qual é a história desse filme? Mas antes que você entre nessa, eu até digo que vale a pena entrar, você vai ver, eu vou falar do filme aqui hoje, mas vamos deixar uma coisa bem clara. O Agente Secreto não é Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui foi um marco no cinema brasileiro por ter conquistado o Oscar e por ter também, de certa forma, mudado o mercado do cinema brasileiro. A gente ainda vai ver isso a médio e longo prazo, mas dá pra gente dizer que ele é uma espécie de divisor de águas, é antes e depois do Ainda Estou Aqui. Então a comparação é um pouco ingrata. A gente tinha uma atriz super carismática que todo mundo conhece, a Fernanda Torres. Não que a gente não tenha aqui um ator carismático que todo mundo conhece, que é o Wagner Moura. Mas são dois filmes bem diferentes. Entretanto, eles guardam algumas semelhanças que eu vou contar aqui pra vocês. De cara eu já vou dizendo que tem tanta coisa pra falar sobre esse filme que é bem capaz que eu não consiga esgotar o assunto aqui nesse podcast. Se você quiser continuar essa conversa, por favor, me procure aí nas redes sociais. Vamos comentar alguns aspectos do Agente Secreto, que eu acho que esse é um diálogo que vai acontecer. Eu não descarto, inclusive, fazer depois um Agente Secreto parte 2 com os comentários de vocês, não, tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Primeiro, do que se trata O Agente Secreto? É um filme dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, que você conhece de outros como Bacurau, Som ao Redor, Aquários, Retratos Fantasmas, que eu vou citar aqui, vou mencionar aqui. Mas a trama dele é ambientada no Recife, em 1977, durante o período da ditadura militar no Brasil, e acompanha a trajetória do Marcelo, que é o personagem do Wagner Moura, um professor universitário, especialista em tecnologia, que retorna à sua cidade natal após anos afastado e fugindo de um passado misterioso e violento em São Paulo, possivelmente ligado a um conflito com um poderoso industrial, uma patente ou invenção. Com sua vida em perigo e sob constante ameaça e vigilância, Marcelo busca encontrar um pouco de paz, proteger seu filho pequeno que vive com os avós maternos. O avô é projecionista no icônico Cinema São Luís e vivido pelo grande Carlos Francisco, e eventualmente deixar o país. Marcelo encontra refúgio em uma casa segura com outros dissidentes e figuras marginalizadas, incluindo um casal de refugiados angolanos, além da figura maternal e líder da Dona Sebastiana, a melhor atriz desse filme, vivida pela grande Tânia Mara. Ao tentar se reaproximar da família e do cotidiano, ele percebe que a cidade está sob intensa vigilância e corrupção do regime militar, que ainda controla e persegue opositores. Marcelo acaba envolvido em uma rede de espionagem e conspirações, enfrentando dilemas morais e pessoais, enquanto luta para proteger aqueles que ama e desvendar o próprio passado. A sinopse não dá muitos spoilers, mas eu já vou avisando que eu vou dar spoiler sim. Então, roda a vinheta de spoiler. Spoiler! Primeira coisa que eu queria dizer é que O Agente Secreto é um filme do Kleber Mendonça Filho. E eu não tô dizendo isso à toa. É um filme muito Kleber Mendonça Filho. Ele dialoga com a obra do Kleber, o Kleber que tem construído uma obra super coerente com os assuntos que ele se propõe a falar. Quais são esses assuntos e que estão aqui nesse filme? Kleber fala muito sobre memória, em especial a memória do cinema, a preservação da memória do cinema, não só a memória do cinema, as duas coisas estão conectadas, mas memória e memória do cinema. Se você falar de memória do cinema, então já remete ao Retratos Fantasmas, o filme anterior dele, o documentário, em que ele conta toda a história dos cinemas de Recife, e é um filme que eu acho muito bonito, eu me identifiquei muito com ele. O Kleber é da minha geração, é mais ou menos da mesma idade
Então o Kleber viveu uma época de cinemas de rua, de cinemas de centro e adolescência, juventude, nesse tipo de cinema que eu vivi em Belo Horizonte também e que infelizmente as gerações mais novas não têm nem ideia do que era isso. Mas então eu me identifiquei muito com Retratos Fantasmas e essa questão que ele tem com a preservação da memória do cinema. Outra questão é que esse é um filme muito brasileiro e é um filme brasileiro recifense. Isso também é uma característica da obra do Kleber Mendonça Filho. E esse talvez seja o mais recifense de todos. Talvez seja o mais brasileiro, o mais recifense filme do Kleber Mendonça Filho. E aí outro tema que o Kleber sempre trabalha e que também está presente aqui é a crítica social, as relações de classe, em paralelo à resistência. Se você assistiu Aquários, por exemplo, você se lembra muito bem da personagem da Sônia Braga, que era uma resistente a tudo que estava acontecendo ali ao seu redor, a dominação, queriam acabar com aquele prédio, mas ela não deixa que aquilo aconteça, ela monta toda um... Enfim, não vou entrar em detalhes aqui do Aquários, mas é isso. A personagem da Sônia Braga simbolizava uma grande resistência aos poderosos. Isso está aqui também em O Agente Secreto. Eu saí de O Agente Secreto pensando que a gente tem muitos filmes dentro deste mesmo filme, mas que é muito impressionante como o roteiro do Kleber consegue não só amarrar todos esses filmes, como desenvolver todos esses temas dentro do filme. Tem até um filme de horror, um pequeno curta de horror, que é a história da perna cabeluda, que eu achei sensacional. Tá é um curta de horror dentro ali do Agente Secreto, mas que dialoga com todo o filme, dialoga com toda a história que está sendo bem contada. Eu acho o Agente Secreto o filme mais coerente, mais bem trabalhado, que tem a história mais bem contada em toda a obra do Kleber. É o filme mais bem dirigido, é o filme mais bem tudo da obra do Kleber Mendonça, e eu já vou dizendo, já vou entregando logo de cara, eu acho que é o melhor filme do Kleber, e quem tá falando aqui pra vocês é uma pessoa que ama Bacurau, por exemplo. Pra eu falar isso é porque realmente esse filme tem um algo a mais. Mas quais são esses muitos filmes que existem aqui dentro de O Agente Secreto? Existe o filme da história do Marcelo. O personagem Marcelo, o personagem do Wagner Moura, ele é uma espécie de grande observador da vida, do mundo, da situação política, de tudo o que está acontecendo. E a primeira sequência, que é uma sequência maravilhosa, que ele chega num posto de gasolina com seu fusquinha, indo de Brasília para Recife, que é o início dessa fuga dele, dessa volta dele para Recife, e tem uma sequência maravilhosa que dá o tom do filme. Tem ali aquele corpo morto ali no posto de gasolina e aqueles dois policiais chegam e tentam extorquí-lo. O Marcelo, ele ao mesmo tempo que ele tá agindo, dialogando com os policiais, ele tá observando tudo. Ele é uma espécie de... ele é o nosso olhar. O Marcelo é o nosso olhar para o que está acontecendo, para aquele momento do Recife, que de certa forma também pode ser transportado para aquele momento do Brasil. Recife ali no caso é um microcosmo daquele Brasil de 1977. Então a gente vê aqueles policiais tentando extorquir o dinheiro dele e já dá o tom do que a gente vai ver nesse filme. Nesse filme a gente não vai ver, como em Ainda Estou Aqui, e aí tá o paralelo e também a diferença entre os dois filmes, a gente não vai ver a atuação da ditadura militar, como em Ainda Estou Aqui, que prendeu, torturou. A ditadura militar, ela está pairando sobre tudo e sobre todos. Então a gente vive, o Brasil de 1977 ainda vivia sob a regência da ditadura militar, mas era uma ditadura militar que já tinha penetrado nas entranhas do Brasil. E isso é muito bem colocado na própria atuação da polícia, tanto nesse início quanto em outros momentos. É uma polícia corrupta, que obedece ao militarismo, que obedece à ditadura militar, tem a ditadura militar, tem os militares pairando por cima deles, mas é aquele dia a dia do brasileiro que quer ganhar
um dinheirinho a mais, que quer dar um jeitinho e que resolve as coisas por conta própria, e a polícia do Recife nesse filme resolve as coisas por conta própria. A gente não vê uma ordem expressa vinda do governo militar, não, é a polícia do Recife que tem o militarismo já dentro de si e externa isso e coloca isso de uma outra forma, de uma forma bem recifense, de uma forma bem brasileira. É como se a ditadura militar fosse uma coisa vinda de outros países e a polícia corrupta tivesse, de certa forma, apernambucado. Não sei se existe essa palavra, mas eu acabei de inventar. Então, e essa história, essa relação da polícia é muito importante para a gente entender o contexto do momento no Recife, o contexto do momento no Brasil. E o Marcelo tá ali sofrendo as consequências dessas questões do passado e também dialogando com essas questões no presente, vivendo isso no presente ali no Recife, porque as pessoas viviam uma ditadura militar nas ruas, mas suas vidas continuavam sendo tocadas, elas iam ao cinema. E aí o Kleber coloca o cinema de uma outra forma, e aí entra toda a história da preservação da memória, da preservação do cinema. O Kleber em outros filmes já falou sobre cinema, em especial o Retratos Fantasmas, mas aqui ele joga os filmes como Tubarão, como A Profecia, que são filmes que eu tenho certeza que ele assistiu quando criança, quando adolescente, ali no próprio Cine São Luís, mas que são colocados aqui como temas do filme e como uma espécie de fuga. As pessoas iam ao cinema enquanto a ditadura militar estava rolando lá fora, enquanto toda essa corrupção, toda essa repressão policial tava rolando lá fora. As pessoas iam pular carnaval, e tem uma cena belíssima do personagem do Marcelo saindo às ruas e o carnaval acontecendo, e ele entra na folia, porque era isso que acontecia. É um retrato muito fiel do Brasil de 1977, aqui dentro desse microcosmo que é o Recife, ou macrocosmo, né? Porque Recife é uma cidade linda, gigantesca, maravilhosa. Se você não conhece Recife, eu recomendo muito você fazer uma viagem para Recife. Eu tenho certeza que o Agente Secreto vai levar muita gente para Recife, hein? Outra questão que está presente nesse filme, que também dialoga bastante com a obra do Kleber, que eu já disse no início, é essa questão da crítica social e das relações de classe, os opressores contra os oprimidos. O Marcelo é um oprimido, e a gente vê em todo aquele flashback o que aconteceu com ele. Ele era lá um funcionário público que desenvolveu e ajudou, tinha uma equipe ali que ajudou a desenvolver soluções ecoamigáveis para várias questões, o próprio carro elétrico, mas isso acaba sendo oprimido. Chegam lá os poderosos de São Paulo e acabam com tudo aquilo. Aí a gente tem vários aspectos dentro desse tema, opressores e oprimidos, tanto a opressão do Sudeste contra o Nordeste, então não pode ter nada no Nordeste que signifique algo para o Brasil, tudo tem que vir do Sudeste. E também tem a opressão pura e simples do dinheiro, do poderio econômico, do grande empresário que chega para oprimir ali aqueles professores universitários, aqueles pesquisadores. E tem também uma crítica contra a falta de apoio, a falta de incentivo e a falta de dinheiro que a pesquisa universitária tem no Brasil. Olha quanta coisa esse filme trabalha. E aí, outro tema que é trabalhado pelo Kleber nesse filme, e eu acho que o Kleber nunca trabalhou esse tema tão bem, é a relação familiar, ou são as relações familiares aqui. O filme tem muitas relações familiares diferentes, em especial relações entre pais e filhos. Então a gente tem desde os dois assassinos, né, vividos ali pelo Rony Vilela e pelo Gabriel Leone. Um é o padrasto do outro e tem uma relação ali entre eles. O padrasto matou o pai do Bob, que é o personagem do Gabriel Leone. A gente tem a relação do Marcelo com o filho dele, que é uma relação que a gente vê que é uma relação muito bonita. O filho sente saudades, apesar do pai ter passado muito tempo fora. O filho sente saudades do pai. A gente tem a história da mãe que morreu, a mãe que era vivida pela Alice Carvalho, que tem uma participação pequena, porém muito marcante nesse filme. A gente entende que ela morreu, o filho acaba morando com o avô, que é um personagem muito crucial nessa história toda, que é vivido pelo Carlos Francisco, é o seu Alexandre.
Então tem a relação do Marcelo com o filho, a relação do filho dele com o avô, que é uma relação super paternal, e também a relação do seu Alexandre com o Marcelo. Aliás, Marcelo, que a gente vem a descobrir que o nome dele mesmo é Armando. Mas eu vou chamar ele aqui de Marcelo. Tem a relação dele com o Marcelo, que é uma relação também paternal, apesar de ele ser sogro. Então o que o Kleber tenta nos colocar aqui é mostrar que existem diferentes relações entre pais e filhos, e relações entre pais e filhos que vão se estabelecendo em função de acontecimentos, em função dos rumos pelos quais a vida vai nos levando. E aí a gente entra em um outro tema, que é um tema super presente também na obra do Kleber, é um tema que eu acho que o Kleber se preparou em toda a sua obra para chegar aqui, que é a memória. Aquela cena final, aquela sequência final entre o filho do Marcelo, agora já adulto, vivido pelo mesmo Wagner Moura, e eu achei isso espetacular de ter sido o mesmo Wagner Moura vivendo esse personagem, com a menina, com a Flávia, vivida pela Laura Lufezi. Essa cena acabou comigo, porque são tantos temas que convergiram para aquilo. Então ali a gente tem todo o efeito de uma ditadura nas famílias, famílias que perderam seus entes queridos, famílias que tiveram seus entes desaparecidos. Claro, isso tudo já é trabalhado em outros filmes, mas ali a gente vê a consequência disso tudo. O que é essa consequência? O apagamento. Simplesmente o pai dele, o Marcelo ou Armando, ficou apagado para ele. E olha que eles tinham uma relação muito bonita. Ele amava o pai, ele queria ir embora com o pai queria levá-lo embora ali do Recife, mas a situação do momento, aquela conjuntura ali não deixou que isso acontecesse, e a gente sabe muito bem, vocês viram muito bem o que aconteceu com o Marcelo, e eu achei genial a gente não ter a cena da morte dele, a gente simplesmente vê o corpo dele morto ali na notícia do jornal, e isso basta pra gente ter todo o contexto e tudo o que aconteceu. Tem muitas coisas no filme que não ficam muito bem explicadas, mas isso não é importante de forma alguma. É importante a gente entender todas as relações. Eu, por exemplo, fiquei às vezes um pouco confuso com a relação dele com aquele empresário, com a empresa, o que o Marcelo foi fazer em São Paulo, qual é o passado dele. Isso não importa. Por quê? O passado dele não importa, o que importa é o que ele está construindo ali a partir do futuro, e isso dialoga muito com o que eu tô falando. Você constrói o seu futuro, você deixa um legado para a sua família, para os seus entes queridos, para o seu filho. E o Marcelo, tendo a sua vida interrompida, esse legado é também interrompido, e aquela cena ali, a gente viu isso muito bem. Tanto o legado, ele fala com todas as palavras que não se lembra muito do pai, que não tem muita referência do pai, mas quando ela força um pouco, ele corta, ele fala, não quero conversar sobre isso com você, eu não quero conversar sobre o meu passado, eu tô aqui para construir o meu futuro. É um pouco isso, mas é um pouco também o trauma deixado pelos anos de chumbo no Brasil, em especial em Recife. Por fim, eu queria falar da brasilidade desse filme. Todos os filmes do Kleber têm uma pegada brasileira, recifense, pernambucana muito forte, mas esse talvez seja o mais. Nos detalhes, na direção de arte. Eu falei um pouco sobre direção de arte, de reconstrução de época, quando eu falei sobre o último episódio, o filme da Filmes de Plástico, do Maurílio, aqui nesse podcast, mas eu também queria falar aqui que a reconstrução de época, os carros, as roupas, vocês repararam nas roupas, nas camisas com o peito aberto o tempo todo? Era assim que se vivia, e os personagens suados, suando o tempo todo. Isso é muito Nordeste, isso é muito Recife na década de 70. A reconstrução de época é um personagem muito importante aqui nesse filme e acaba dando tom. A fotografia do filme dá muito o tom dessa reconstrução de época. Então é isso. Eu disse no início que eu não iria esgotar o assunto. Tem muito mais coisa para conversar sobre esse filme e eu acho que a gente pode ir conversando
nos próximos dias, semanas, até o Oscar chegar, a gente vai falar muito sobre ele também, mas eu queria terminar falando do trabalho do Wagner Moura e de todo o elenco. A Tânia Mara é maravilhosa, ela já esteve em outros filmes do Kleber, mas aqui ela como aquela matriarca, aquela pessoa que tá tomando conta daquela república com todos os refugiados, tá maravilhosa. E os diálogos dela, todas as cenas que ela aparece, você acha que são improvisadas, e pode até ser que sejam, mas é muito real. É muito Recife, parece documentário. O Carlos Francisco também me chamou muito a atenção por um papel muito bonito como o Seu Alexandre, mas quem brilha nesse filme é mesmo o Wagner Moura. Num papel super contido, um papel em que olhares e formas de falar muito contidas dão o tom do personagem, e ele é responsável por conduzir todas as ações, às vezes com uma fala, às vezes com um olhar, às vezes com um gesto. Ele vai puxando o filme com ele. Não tô dizendo aqui que ele tá carregando o filme nas costas, não. Mas ele vai puxando a narrativa com ele e com uma maestria. A gente sabe que o Wagner Moura é um ator espetacular, mas pra mim é dos melhores papéis, se não for o melhor papel do Wagner Moura no cinema. Mais do que merecido o prêmio de melhor ator em Cannes, mais do que merecido o prêmio de melhor direção para o Kleber em Cannes, e tô torcendo muito pra esse filme no Oscar 2026. Eu dou 4,5 estrelas, quase caminhando para 5. Eu acho que esse filme tem tudo para se tornar um clássico no cinema brasileiro. É um filme muito rico, é um filme cheio de nuances, um filme que dialoga com muitos temas, não só da obra do Kleber, mas com o próprio cinema brasileiro. Parabéns, Kleber Mendonça Filho, por ter atingido o seu auge cinematográfico aqui nesse filme. Tomara que você continue lá em cima, hein, no auge, nos brindando com outras obras-primas, vai, é uma obra-prima esse O Agente Secreto, e a gente ainda vai ouvir falar muito do Agente Secreto aí pela frente. Agora eu quero saber o que você achou. Me conta, que eu quero saber, você concorda comigo? E me conta também, fale de outros aspectos do filme que eu ainda não falei aqui, que eu não consegui falar, que não deu tempo. Me conte aí que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!